Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar como que você pode destruir um fundo imobiliário. Mas basicamente, qual que é o objetivo principal desse vídeo? Bem, é mostrar os detalhes de como funciona uma alavancagem e como é uma alavancagem bem feita e uma alavancagem mal feita. E a gente vai mostrar primeiro na teoria e depois na prática como funciona essa alavancagem. Mas tá bom, o que é essa tal de alavancagem? Bem, basicamente é você comprar um imóvel quando o fundo imobiliário compra um imóvel sem ter 100% do dinheiro para pagar por esse imóvel. Com isso, essa parte que falta do dinheiro, ele acaba pegando emprestado através de um CRI. E vai ficar um pouco mais fácil de entender isso no exemplo, mas qual que é a vantagem de uma alavancagem? Quando um fundo faz essa alavancagem, o que ele está querendo no fim da história? Bem, na verdade, se essa alavancagem for bem feita, ela vai conseguir aumentar muito os rendimentos que esse fundo imobiliário paga mensalmente. Mas também tem que ficar muito esperto, porque se essa alavancagem for mal feita, ele vai ter um grande problema que vai destruir aí com o fundo imobiliário. E no vídeo de hoje, primeiro a gente vai falar sobre como funciona essa alavancagem, depois a gente vai dar um exemplo de um fundo imobiliário que conseguiu fazer isso muito bem e depois um fundo que conseguiu fazer isso muito mal. E agora, só para ficar mais fácil de explicar, para ter mais espaço na tela, eu vou tirar a minha câmera daqui, mas... Ok, então agora vamos continuar falando sobre a alavancagem. Então imagina que a gente tem um imóvel que custa 3 dinheiros. E o fundo imobiliário vai lá e compra esse imóvel, mas paga só 2. E para conseguir esse valor que falta, ele vai lá e faz uma dívida. Ele faz uma dívida através de um CRI, que ele tem que pagar uns juros, mas ele recebe esse dinheiro. Para ficar mais fácil, vamos aqui dar um exemplo real. Imagina que você tem um imóvel que custa 30 milhões de reais e se você pegar o valor do aluguel dos próximos 12 meses dele, vai ser de 2,4 milhões. Ou seja, ele vai ter aí um rendimento de 8%. Imagina que esse fundo imobiliário vai lá e paga 20 milhões e ponto final. E aí ele vai receber 8% ao ano em cima desses 20 milhões de reais, se ele conseguir alugar o imóvel. Tá bom, só que o imóvel custa 30, ele pagou só 20, tem mais dinheiro faltando, você não acha? Daí que vem a ideia do CRI. Ele faz um CRI de 10 milhões de reais a uns juros de IPCA mais 6. E esse símbolo estranho que tá aqui é um mais, tá? Que eu acabei esquecendo de arrumar, que o mais dessa fonte aqui é meio esquisito mesmo, mas é um mais normal e tá aqui só porque acabei deixando. Então tá bom. Então o fundo imobiliário foi lá e pegou esse empréstimo de 10 milhões de reais e tá pagando 6% de juros sobre esse empréstimo. Tá bom, só que o imóvel que ele tá comprando tá pagando 8% de rendimento para ele. Ou seja, existe um spread, existe uma diferença de 2%. E nesse exemplo vai ser de 200 mil reais. Então, na prática, o que vai acontecer? Um fundo imobiliário sem alavancagem, ele vai pagar os 30 milhões pelo imóvel e vai receber 8% ao ano. Agora, um fundo imobiliário com alavancagem vai receber os mesmos 8% ao ano, mais o spread. Ou seja, no fim da história, ele vai ter um rendimento de 9% ao ano. Então essa aqui é a vantagem da alavancagem. Um fundo imobiliário ele consegue ter um maior rendimento porque esse custo do dinheiro aqui que ele pega desse CRI é menor do que o custo de capital próprio. Então no fim da história ele vai conseguir aumentar o seu rendimento. Mas tudo isso que eu falei só é válido se o imóvel tiver alugado. E esse que é o grande problema de uma alavancagem. Porque vamos considerar agora que o imóvel está vago. No primeiro caso, que é o caso sem alavancagem, o que vai acontecer caso o imóvel esteja vago? Bem, o rendimento vai ser zero. Você não vai ter rendimento, o imóvel vai estar vago e, poxa, não vai ser uma situação legal, mas dentro do possível tá até que ok. Agora, com alavancagem, caso o imóvel esteja vago, o negócio vai ficar uma loucura, porque na verdade você vai ter um rendimento negativo, porque você ainda vai ter que pagar os juros sobre aquela alavancagem, mesmo com o imóvel estando vago. Então, na verdade, você teria que pagar 600 mil reais de juros anuais que você teria sobre a sua alavancagem, porque você tinha pego 10 milhões emprestados a uma taxa de 6% ao ano, logo então você teria que pagar 600 mil reais de juros anuais que deveriam ser pagos e você não teria de onde tirar esse dinheiro. Então, na verdade, quando esse imóvel fica vago, basicamente essa taxa de juros acaba destruindo um fundo imobiliário. Então, só concluindo tudo que a gente acabou de falar, uma alavancagem ela pode aumentar o rendimento de um fundo imobiliário caso os imóveis estejam ocupados. Porque aí o fundo imobiliário ele vai conseguir ganhar com aquele spread que eu mostrei lá no exemplo. Mas caso o imóvel fique vago, aí começa a ter grandes problemas. Porque o fundo ainda tem que pagar aquela taxa de juros que ele contraiu da dívida. Isso vai impactar muitos resultados. Então, geralmente, quando o fundo está alavancado e os imóveis ficam vagos, isso vai impactar muitos resultados e geralmente a gestão vai optar por fazer uma emissão, ou seja, chamar mais dinheiro e pagar por essa alavancagem para não ter que ficar pagando os juros mesmo com o imóvel estando vago. E aí eu te pergunto, quando que essa emissão vai ser feita?
Bem, ela vai ser feita quando acontecer algum problema, quando o fundo tiver aí com seus imóveis vagos e está precisando aí de dinheiro para resolver essa situação. Aí eu te pergunto, mas e a cotação desse fundo imobiliário nesse momento que ele está com problema? Você acha que vai ser uma boa cotação? Então, geralmente não. E aí que vem o grande problema, porque uma emissão abaixo do valor patrimonial seria um problema, porque isso vai forçar o investidor a participar dessa emissão para não perder dinheiro. Então aí é um ponto muito interessante que você tem que analisar. Então, quando você tem um fundo com uma alta alavancagem, não é tão interessante você ter uma grande quantidade dele em carteira, porque ele pode precisar de uma emissão abaixo do valor patrimonial em um caso extremo. E com isso você tem que ficar aí esperto se você vai conseguir ou não participar dessa emissão. Então tá bom, agora a gente está no meio do vídeo e agora a gente vai analisar na prática duas alavancagens de dois fundos imobiliários diferentes. Um que fez uma ótima estrutura de alavancagem, que é o caso do TRXF, e um que fez algo que deu muito errado, que é o caso do XPPR. Mas antes de tudo, se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar na divulgação do canal, tá bom? Mas agora vamos falar sobre casos reais. Vamos começar falando sobre o fundo imobiliário XPPR, que foi um fundo que deu um grande problema. Porque ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas, ou seja, ele tem vários escritórios. E o setor de lajes corporativas, geralmente, tem vários contratos típicos, ou seja, contratos que têm uma multa muito baixa para quebra de contrato. Então você vai alugar esse escritório para uma empresa, mas se essa empresa quiser sair, poxa, uma pena, ela paga lá uma multa de 3, 4 meses de aluguel e vai embora. Então essa multa é muito baixa, ela não consegue segurar a empresa no imóvel. E acabaram que ele estava muito alavancado e os inquilinos acabaram saindo dos imóveis. Isso lá no começo de 2020, com aquele problema que a gente teve sanitário global. E aí o que aconteceu? Que os resultados desse fundo foram muito impactados. E também, como foi falado aqui no vídeo, ele teve que fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial para tentar pagar um pouco da sua alavancagem. E mesmo assim, ele continua com uma alavancagem muito alta até hoje. Então, conforme a gente pode ver, esse fundo foi criado lá em dezembro de 2019 por volta dos R$100 e atualmente ele está por volta aqui dos R$35. Isso mostra o quão desastroso é uma alavancagem mal feita, porque até agora os seus imóveis estão vagos e ela está tendo que pagar um custo sobre essa dívida muito alto que ele contraiu para a compra desses imóveis. Um caso completamente diferente, que é um caso muito bem feito de alavancagem, é o TRXF. A TRX, no passado, ela fez vários problemas, ela teve vários aí problemas muito grandes que ela teve, mas parece que a partir do momento que ela cria o TRXF, ela deu aí um rumo na vida dela. Mas então, ele é um fundo imobiliário de renda urbana, ou seja, a maioria dos seus imóveis são de supermercados e lojas de varejo de rua. E quase 100%, 98%, se eu não me engano, dos seus contratos são atípicos. Ou seja, não tem como o inquilino sair. Por quê? Porque a multa para sair desse contrato atípico é muito alta. Então imagina que ele tem um contrato até 2030 com um inquilino lá com o Pão de Açúcar. Se o Pão de Açúcar quiser sair mês que vem, tudo bem, ele pode. Mas a multa é o valor dos aluguéis somados daqui até lá 2030. Ou seja, a multa de rescisão de contrato acaba sendo tão alta que o inquilino meio que não quer mais sair. Ele prefere ficar ali mesmo e tá tudo bem. E com isso o TRXF ele consegue se beneficiar muito do spread da sua alavancagem. E só lembrando que tanto a sua alavancagem quanto seus contratos, eles são de longo prazo. Eles vão vencer lá em 2030, 35 e 2040. Então, na verdade, o dividend yield sobre o valor patrimonial do TRXF é de muito próximo aí de 10%, 9, alguma coisinha, e mesmo ele tendo ótimos imóveis e ótimos inquilinos, sendo que 10% é um valor muito alto para um fundo imobiliário com uma tão qualidade quanto o TRXF. E na verdade o que acontece é que os seus contratos eles são fixados a IPCA mais 7,35% ao ano, enquanto a sua alavancagem é por volta de IPCA mais 5%. E ele está bem alavancado, então ele consegue aí gerar um spread muito grande aqui, que turbina bastante os seus rendimentos. E gente, esse vídeo vai chegando ao fim, espero que tenha gostado e até o próximo.